Bom, olá. Acho que agora a gente já está aqui ao vivo. Para quem estiver chegando, bom, eu sou a Luciana Holtz, eu sou presidente e fundadora aqui do Instituto Oncoguia. E eu estou hoje aqui com a doutora Ana Paula Cardoso, oncologista do Hospital Albert Einstein, que vai me ajudar a conduzir junto. A gente vai conduzir aqui agora um bate-papo especificamente sobre câncer de rim. Então, eu quero contar para vocês que agora, o mês de junho, ele é considerado pelo IKCC, que é uma organização internacional que trabalha só com câncer de rim. O mês para a gente fazer mais barulho com relação ao câncer de rim, que por sinal é muito importante, porque a doutora Ana vai explicar um pouquinho para a gente o quanto ele é um mês silencioso e precisa e merece mais barulho, tá? Então aproveita para quem estiver chegando aí, para saber que é o momento que a gente vai falar mais especificamente sobre câncer de rim. Quem puder compartilhar o nosso vídeo, aproveita para compartilhar, para aprender um pouquinho mais especificamente sobre câncer de rim. E a gente vai começar então o nosso bate-papo agora, tá bom? Obrigada, Ana. Obrigada a você, Lu, mais uma vez pelo convite. Boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Então, eu sou oncologista clínica lá no Albert Einstein. E por um grande acaso, ontem eu cheguei do Congresso Americano, que na verdade é o Congresso Internacional, o maior congresso de oncologia do mundo. Congresso que Famoso ASCO, né? a ASCO, que acontece quase todos os anos em Chicago, um congresso com 40 mil pessoas e 6.500 estudos são apresentados lá ao longo de 5 dias. Que legal. Então, graças a Deus, a gente todo ano, a gente espera ter muitas novidades no tratamento do câncer para todos os pacientes. Bom, vamos só, já que você está falando de ASCO, qual foi a tua avaliação do evento? Assim, tem novidades, coisa nova para Eu os acho que a pacientes? maior novidade que a gente tem é que todos os anos a gente trabalha o desenvolvimento da doença e a gente conhece um pouco mais sobre a história natural da doença. A gente está em busca de fatores que conseguem diferenciar os pacientes e que a gente não chame mais o paciente com uma doença chamada câncer renal, que a gente consiga marcar dentro do câncer quais são os alvos principais e desenvolver moléculas que tratem os pacientes e os cânceres de acordo com o alvo molecular. Dessa forma, a gente consegue trazer maior benefício, menor toxicidade e maior qualidade de vida para os pacientes. Acho que é uma coisa que a gente usa muito aqui no Onco, Ana, que é quando a gente fala que hoje o paciente precisa saber o nome, o sobrenome e o apelido da doença dele, né? Para realmente entender que não é mais não basta saber que é câncer de rim, né? Antigamente a gente falava, né? Nossa, câncer de mama, câncer de rim. Mas hoje em dia não dá mais para você falar que a sua vizinha teve câncer de rim, que a prima da sua mãe faleceu de câncer de mama, porque as doenças são muito diferentes, assim, elas não bastam esse nome. Isso não dá nem para conversar sobre a doença quando você fala de apenas o órgão aonde ela nasceu. É uma doença extremamente heterogênea, tem milhões de alvos dinâmicos, ou seja, um dia é uma coisa, outro dia é outra coisa. Quando você começa um tratamento, a doença muda. Então, é realmente uma doença bastante complexa que merece um congresso, que é o segundo maior congresso do mundo, para falar só sobre isso durante 5 dias. Uau, muito bacana. Então, Ana, obrigada, né? Tá chegando aqui do congresso. Vamos falar então, Ana, vamos começar falando de panorama de câncer de rim, né? Porque até a gente estava aqui discutindo um pouquinho antes, nem número a gente tem direito, né? Quando a gente olha a incidência do câncer de rim no Brasil, os dados no Brasil, a gente não encontra números oficiais, né? De que número a gente está falando, Ana? No que a gente se baseia para saber realmente o tamanho do câncer de rim, talvez no mundo e no Brasil? A gente está falando de uma proporção de 3% dos pacientes com câncer. Então, é por isso que realmente é uma doença menos frequente, uma doença menos comunicada. Né? Um número mais ou menos de 4 mil brasileiros são diagnosticados todo ano com câncer. Então, se você for comparar com o câncer mais frequente nos homens ou nas mulheres, o número de câncer de próstata no Brasil esse ano atingiu quase 80 mil, e câncer de mama 60 mil. Então, assim, realmente um número
pequeno de pacientes que são diagnosticados com câncer de rim. Uhum. O Mas que a acontece? gente colocaria ele também dentro de um guarda-chuva de câncer raro? Não, Não, né? não. Ele é menos frequente, mas não é raro. 3% é bastante coisa, 4.000 está entre os 11 mais frequentes cânceres. E vamos dizer assim, antigamente também existia a tríade de sintomas que você diagnosticava câncer de rim. E por que que isso existia? Porque o câncer de rim ele não era diagnosticado, então as pessoas que apareciam com câncer de rim é porque elas tinham uma grande massa na barriga, dor abdominal, perda de sangue, e isso fazia o diagnóstico, ou seja, para você fazer o diagnóstico através de dor, de massa, de anemia, é porque a doença é muito avançada, certo? Então você acaba por um acaso diagnosticando por outra coisa, mas é uma doença muito avançada. Hoje em dia, o que a gente mudou, a gente não tem rastreamento e o rastreamento ele não acontece, ou seja, você procurar na população de uma maneira geral o câncer de rim, isso não acontece por quê? Porque é um câncer infrequente. E quando você tem um câncer infrequente, é difícil você instituir um exame e você conseguir provar um benefício com aquele exame, porque é uma doença, não é rara, mas é infrequente. Agora, o que acontece hoje em dia é que as pessoas são submetidas a exames por outros motivos. Então, hoje em dia é muito mais fácil você conseguir fazer uma tomografia de abdômen, ou mesmo um ultrassom de abdômen. E esses exames são capazes de diagnosticar a doença. Você conseguiu aumentar o número de pessoas que são diagnosticadas mais precocemente. E isso muda o prognóstico da doença. Então, você acabou conseguindo melhorar a perspectiva de tratamento, melhorar a perspectiva de qualidade de vida desses pacientes, sem exatamente um rastreamento, uma procura na população, mas simplesmente aumentando o diagnóstico através de exames que são solicitados por outros motivos. Mas, Ana, até já vou responder a Ziza daqui a pouco, a gente já faz a sua pergunta. Assim, tá, você falou que não, esses 3 sinais específicos, né, esses sinais e sintomas que você mencionou, a gente corre o risco da doença já estar um pouco mais avançada. Mas tem alguns sinais que vale a pena prestar atenção e que eu preciso ser mais proativa e procurar um médico? Porque senão a gente está falando de uma doença completamente silenciosa e que eu acabo descobrindo de uma forma surpresa, assim, da noite para o dia. É isso na grande maioria das vezes? Sim. Tá. Então, por exemplo, qual porcentagem de pacientes tem esses sintomas? 9%. Então, assim, 9% dos pacientes têm esses sintomas, 30% dos pacientes são diagnosticados com doença avançada, tá? Então, realmente, o diagnóstico ao acaso aumentou, isso porque as pessoas facilmente vão no pronto-socorro, tem alguma outra coisa, e a gente não fala sobre essas outras coisas, por quê? Porque eu não posso dizer para uma mulher, por exemplo, se preocupar com câncer de rim porque ela teve uma dor de cabeça. Pressão alta, a gente vem discutindo um pouco. Exatamente. Uma pressão alta, um sangramento na urina. É claro, um sangramento na urina ela tem que procurar um médico por milhões de outros motivos. Pode ser um câncer de rim? Pode. Mas vai ser o mais infrequente dos sintomas. Então, assim, é por isso que a gente não alerta sobre outros sintomas, porque pode ser qualquer coisa, perda de peso. Né? Também não vai ser um sintoma precoce, vai ser um sintoma mais avançado da doença. Então, a gente não deve se preocupar com sintomas relacionados ao câncer de rim. A gente deve se preocupar com prevenção. Isso. E aí, se for para se prevenir, o que pode fazer? Porque isso é importante, porque, por exemplo, o câncer de próstata, que é o câncer mais frequente na população masculina, aumentou 10% na incidência desse ano. E por que isso aumentou? Porque o câncer de próstata, que a gente não costumava falar que estava relacionado a fatores de risco da modernidade, como, por exemplo, obesidade, sedentarismo e tabagismo, ele está relacionado e provavelmente aumentou por conta desses fatores. E o câncer de rim também está relacionado a esses fatores. E para a incidência aumentar no câncer de rim, para esses fatores chegarem até o câncer de rim, demora mais do que você detectar isso no câncer de próstata, porque ele é muito mais frequente. Então, eu acredito que a gente deve trabalhar nisso. Tá? Obesidade e sedentarismo são os maiores fatores de risco. Nesse congresso mesmo, teve
um grande estudo para falar sobre o quanto que a atividade física protege os pacientes contra o câncer, o quanto que diminuiu a incidência de câncer nessa população. Então, assim, é isso que a gente deve trabalhar na prevenção, em termos de você manter o peso, de você ter uma dieta saudável, e de se você tiver algum outro fator de risco, por exemplo, pressão alta, as pessoas têm que procurar o médico, têm que controlar a pressão, assim como o açúcar, a glicemia do sangue, porque isso sim melhora a sobrevida por qualquer tipo de câncer. Super importante. Bom, ó, então eu vou focar nas pessoas que estão fazendo perguntas específicas de câncer de rim. Depois, se sobrar um tempinho, a gente aproveita a Ana para falar um pouco de outros assuntos. A Ana Cisa está falando que já tem 4 anos que ela passa no médico e que ela tem 2 cistos nos rins, e se isso pode virar câncer. Então, não. O importante do cisto do rim é você diferenciar um cisto de uma coisa mais sólida. Então, o próprio ultrassom, quando bem feito, uma das melhores características desse exame é conseguir fazer essa diferença. Ele consegue olhar para o cisto, ver se ele tem sombra, se ele não tem. Se ele tem sombra, quer dizer que você consegue atravessar a luz dele. Isso provavelmente é um cisto. Quando você não tem sombra, pode ser alguma coisa mais sólida. E se for necessário, vai ser com certeza solicitado uma tomografia ou uma ressonância e levado isso para o especialista. Bom, de qualquer forma, é importante que ela fique monitorando isso de perto. Isso, né? Tem que ser monitorado e especialmente diferenciado de um tumor de um nódulo sólido, porque aí sim tem que ser investigado com cautela. Acho que a Márcia, eu estou entendendo que ela está perguntando se tem algum exame específico para a gente, né? Acho que para detectar o câncer de rim. Eu diria a tomografia de abdômen, na maior parte dos casos, e o ultrassom acaba sendo de grande ajuda também. Esse é ultrassom de abdômen total também? Ultrassom de abdômen total, que muitas vezes a pessoa faz, sei lá, uma cólica, um cisto no ovário, alguma coisa que também ela está procurando, e acaba descobrindo alguma coisa no rim. Ana, você sabe que a gente está com uma pesquisa acontecendo nesse momento. Inclusive, se tiver algum paciente aí de câncer de rim que queira participar da pesquisa, escreve aí no corpinho que a gente vai falar com você. E uma das coisas que tem chamado a atenção é esse tempo para diagnosticar. Aparentemente, as pessoas estão demorando muito tempo para diagnosticar, muitas vezes com história de cisto ou com demora, com os médicos que demoram um pouco para definir qual é o tratamento ideal, se opera, se não opera. O que você pensa a respeito disso? Assim? Eu acho que isso acaba acontecendo com as doenças menos frequentes, né? Isso não, nem a população, nem os próprios médicos estão tão ligados nos sinais e sintomas da doença. Então, por exemplo, recentemente eu tive uma paciente com tosse. Então, assim, a pessoa vai procurar em qualquer lugar, menos na barriga. Entendeu? Então, assim, faz um raio-x de tórax, não tem nada, faz uma tomografia de tórax. Mas era rim? Era rim. Entendi. Entendeu? Então, assim, porque a massa do rim era muito grande, isso irrita o nervo frênico, pega no diafragma e ela tossia. Entendi. Então, você entende? Às vezes, realmente, você está procurando no lugar errado, e porque os sintomas são diversos, não são frequentes. E aí é a insistência da pessoa de perceber que tem alguma coisa errada é que vai levar ela ao diagnóstico. E é só ela que vai saber disso. Porque você vai dizer uma tosse é importante? Pode ser que não. Realmente, se você passar com um médico de pronto-socorro, ele vai somente tratar a sua tosse, ou ver se realmente ali não tem pneumonia, é próximo, porque ele vai tirar você da urgência. Então, só você que sabe que aquele sintoma, por menor que seja, ele está errado. Você que tem que persistir em procurar ajuda, procurar o diagnóstico. E não se conformar, né? E não se conformar. Esperar e não falar, não, vou deixar essa tocinha aqui e vou levando a tocinha, né? Sim. Tá, super importante. Bom, vamos falar um pouco. A gente já falou de prevenção, já falou um pouco mais de sinais e sintomas. Descobri que eu tô com câncer de rim. O que é o mais importante? Até mesmo acho que para fechar, né? Esse momento aí do será que é câncer de rim, será que não é? O que fecha o diagnóstico? Tem um médico específico? Para onde eu vou? Qual é o especialista? Uma outra coisa que destacaram no Congresso em relação ao câncer de rim é a multidisciplinaridade.
Tá? Então, você procurar um centro oncológico, um lugar onde você tenha acesso ao cirurgião, ao oncologista clínico, ao radioterapeuta, pessoas que trabalhem junto no diagnóstico, na biópsia. Essas pessoas trabalhando juntos é muito melhor. Para você tomar uma decisão, por exemplo, você me perguntou antes, um pouquinho antes da gente começar, se a gente podia falar de cirurgia, se a gente podia falar sobre biópsia. Isso é motivo de discussão em reunião. Será que é melhor eu fazer uma biópsia? Será que é melhor eu começar pela cirurgia? Eu já vou ter o diagnóstico? Será que eu consigo preservar esse rim, tirar só um pedacinho? Será que eu tenho que tirar inteiro? Então, assim, apenas em discussões de várias disciplinas juntas é que vão tomar a decisão principal. E às vezes é necessária uma combinação de tratamento. Então, pode ser que coisas que, por exemplo, não são padrão, mas a gente vai fazer para aquele paciente, porque a gente acha que é a melhor oportunidade que ele vai ter. Então, você não precisa fazer exatamente o script, o que está escrito no guideline, porque o guideline é para todo mundo. O guideline é para centros onde você não tem acesso a essas discussões multidisciplinares. Mas aonde você está discutindo com pessoas que entendem da doença, e isso é possível. E aí você consegue personalizar. Aí você consegue personalizar, falando, não, para a Luciana, eu acho que realmente ela talvez se favoreça de começar o tratamento, deixa a cirurgia para depois, vamos pensar um pouco mais sobre isso, ver como ela responde, vamos ver como essa doença vai se desenvolvendo com o tratamento. E aí, depois, se for o caso, a gente acaba fazendo uma cirurgia ou algum outro tratamento, mas complementar. Mas, Ana, a biópsia, ela acaba sendo um procedimento mais complexo, então, às vezes, em vez de fazer a biópsia, ela não é padrão, ela é complexa. Então, assim, ela tem um espaço bastante pequeno dentro do tratamento do câncer de rim. Porque quando você faz o diagnóstico, ele é feito através ou de uma grande massa do rim, e você acaba fazendo uma biópsia, porque a lesão ela é muito extensa, e você pode fazer a biópsia também de uma lesão fora do rim, quando ela é metastática, ou então você faz a biópsia porque a massa do rim é muito pequenininha, e você não quer tratar. E existe essa possibilidade. Existe a possibilidade de observar o câncer de rim, ficar ali um nódulo muito pequeno, eu vou observar, mas eu quero ter certeza se isso é um câncer ou não. Então, eu posso biopsiar, mas é exceção. Na maior parte dos casos, você vai fazer o diagnóstico pela cirurgia. Ou então pela biópsia da lesão metastática. E aí abre, e aí tira lá o pedacinho, e aí que a biópsia é feita, então? Normalmente eu abro sem ter certeza se é rim ou se não é rim, se é câncer de rim ou não. Exatamente. É pela imagem. Tá. O diagnóstico é pela imagem. Entendi. E aí você vai só discutir se você consegue tirar o tumor sem tirar o rim, ou se você tem que tirar o rim. E tudo isso ali na hora da cirurgia? Não, por imagem. Antes. Tá. Então, mais uma vez, a gente leva o caso para discussão, olha a imagem do rim na tomografia, na ressonância, e fala, olha, tá perto dessa estrutura, tá perto dessa outra. Acho que a gente consegue tirar o tumor e não tirar o rim. Tá. Isso se chama nefrectomia parcial. E nessa hora, então, quem está cuidando de mim é quem? É o urologista. É o urologista. É o urologista. Nesse momento eu tô com alguma suspeita, é o urologista que eu tenho que procurar. Tá. É o médico primário. Tá. É super importante. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui mais pra gente. A gente já falou um pouquinho de preventivos de câncer renal, bastante gente perguntando de mama. Daqui a pouco a gente olha um pouquinho essa turma da mama aqui. Ana. E, bom, e aí então fiz a cirurgia, e aí a partir desse momento que eu vou definir como eu vou tratar, ou se eu vou tratar. E aí teve uma grande novidade, eu acho, no Congresso Internacional, que foi o tratamento padrão hoje em dia, até de uma forma diferente dos outros tipos de câncer que a gente tem, era mesmo para paciente com doença avançada, mesmo para paciente com doença fora do rim, a gente sempre costumava começar o tratamento pela cirurgia de retirada do rim. Então, a gente acreditava isso desde 2001, desde os primeiros trabalhos que ofereceram tratamento para esses pacientes,
tirar o rim e começar o tratamento era melhor do que só começar o tratamento. Então, mesmo com a modernização do tratamento do rim, que imagina, de 2001, o tratamento que foi usado em 2001, a gente não usa mais, que era o interferon. Então, você começou a usar interferon com bevacizumab, que é um outro tratamento. Depois, em 2009, chegaram todos os tratamentos moleculares, direcionados para inibição de tirosina quinase, Sutent, sorafenib, pazopanib, axitinib, todos esses tratamentos. E há 2 anos atrás, a gente teve os avanços da imunoterapia. Então, a sobrevida desses pacientes, ou seja, a qualidade que eles têm com o tratamento e a possibilidade de você viver como uma doença crônica, por exemplo, aumentou muito. E aí você continuava tendo que tirar o rim, porque em 2001 disseram que tirar o rim primeiro era melhor, mesmo todos os tratamentos tendo avançado, porque nunca mais tinha sido feita essa comparação. E aí eles finalmente fizeram, comparando com o Sutent, começar o tratamento pela cirurgia e depois fazer o Sutent, que é a medicação, ou só fazer a medicação. E aí realmente não foi inferior, significa que você não precisa tirar o rim no início do tratamento dos pacientes que já têm doença avançada. Porque você está submetendo o paciente a mais uma cirurgia, né? Não é fácil. Então você começa o tratamento tranquilo, observa o decorrer da doença, como é que o paciente está respondendo, e aquilo que eu falei, se for necessário, se estiver incomodando, ou se for para ganhar mais qualidade de vida, talvez deixe para depois tirar o rim desse paciente. Entendi. Muito, nossa, muito bacana. Bom, e aí se tem alguém hoje que está nesse momento de discussão, acho que a ideia é super importante. É o que a gente fala, né? Isso é uma coisa tão dinâmica que quando você volta desses... Os médicos costumam falar para os pacientes, assim, eu estou indo para o congresso internacional e tal, quem sabe eu não tenho uma novidade para te trazer na volta. Então, isso é uma novidade. Então, os pacientes também têm que perguntar, né? Teve alguma mudança do tratamento? Porque coisinhas sempre tem no congresso, desenvolvimento de drogas, novos tratamentos, né? Sempre tem, as coisas que mudam a prática do dia a dia. A gente fala, e amanhã, o que vai mudar na sua vida? Eu vou deixar de fazer a nefrectomia para todos os pacientes. Eu vou começar a indicar apenas de uma forma personalizada. Tá, primeiro faz a parte de terapia, primeiro que na verdade ainda é droga oral, né? São drogas orais. A imunoterapia ainda é EV, mas ainda aprovada no Brasil ainda não é na primeira linha, não é o primeiro tratamento. Então, a comparação foi feita com o Sutent. Entendi. E Ana, quando a gente fala então, aí como pensando já no acesso a esses tratamentos, se a gente tiver que falar os desafios do paciente do SUS e do plano de saúde, como é que tá? Assim, ainda é uma situação bastante, né, diferente? Sempre foi, porque o tratamento do rim, diferente dos outros tumores, ele não é com quimioterapia. E a medicação que a gente tem maior acesso no SUS é a quimioterapia. É uma medicação que se tornou possível no SUS. Então, mesmo quando você tem que fazer combinações complexas de tratamento, você consegue fazer. E não necessariamente é um tratamento mais barato, mas é um tratamento acessível, que foi aprovado e está padrão. Agora, para câncer de rim, não tem quimioterapia, né? Então, assim, infelizmente, esses novos tratamentos, e novos, a gente está falando de 2010, eles ainda não são aprovados. Muito por conta de que medicação oral não era aprovada nem no SUS e nem nos planos de saúde. Eu acho que em 2015 foi aprovado pela primeira vez o tratamento oral. Mesmo para os planos de saúde. Tudo bastante novo. Então, isso é uma coisa bastante nova, né? A gente tem, sim, alguns sistemas públicos, alguns SUS que pagam esses inibidores de tirosina quinase. Eu mesma trabalhava no ABC, a gente tinha lá acesso a esses tratamentos, mas a maioria dos pacientes não tem acesso e a gente tem que trabalhar com pesquisa clínica. E aí, falando de pesquisa clínica? Falando de pesquisa clínica, você me lembrou de uma outra coisa, que é o tratamento complementar para pacientes que tiveram a sua doença retirada.
Então, eu fui diagnosticado com câncer de rim, eu tinha uma massa muito grande no rim, ou então eu tinha pequenas lesões metastáticas. E o cirurgião foi lá capaz de retirar as lesões metastáticas, que é um tratamento padrão. Tá. Você, quando consegue tirar, você tira. E eu tô falando de lesões que poderiam estar onde especificamente? No pulmão, por exemplo, linfonodo, lesões hepáticas não são tão frequentes, mas vamos supor, retiraram. Retiraram essas lesões, me parece que é uma doença de alto risco, né? Estava grande, estava em outros órgãos, então você tem vontade de, assim como outros tipos de câncer, fazer um tratamento complementar, que nos outros tipos de câncer seria com quimioterapia. Mas quimioterapia não é sensível, né? O tratamento do câncer de rim, quimioterapia não entra. Então, por várias vezes tentaram oferecer esses inibidores de tirosina quinase, Sutent, Sorafenib, para esses pacientes, para ver se não aumentava a possibilidade dessa doença não voltar. E por muitas vezes isso realmente não trouxe benefício para os pacientes. E mais uma vez, esse congresso, eles apresentaram os dados de um estudo que chama RESORT, com sorafenib, provando de que não traz benefício você acrescentar tratamento para esses pacientes. No entanto, a pesquisa clínica oferece tratamento complementar com imunoterapia. Tá? Então, existem alguns estudos em andamento com imunoterapia sozinha ou combinada a algum outro imunoterápico. Inclusive, lá no ICE a gente tem um estudo como esse, que combina duas imunoterapias adjuvante, ou seja, complementar para pacientes que tiraram doenças de alto risco. Nossa, e é isso, sabe, se tem outros centros no Brasil que estão com esse estudo com certeza, aberto? com certeza. O ICESP está aberto, o Sírio-Libanês está aberto. Tá. A gente tem uma lista de estudos no portal, realmente não lembro de todos de cabeça, mas depois eu posso verificar para ver se esse é mais um que a gente está divulgando. E a Beneficência Portuguesa, vários centros estão colaborando com o recrutamento desses estudos. Eu acho que para quem não sabe o que é pesquisa clínica, né, é um momento onde uma nova droga ou uma nova indicação de uma droga, de um novo medicamento está sendo estudado, e para isso a gente precisa da contribuição, da colaboração dos pacientes que acabam recebendo todo um acompanhamento né, por meio desse estudo, inclusive recebendo essa medicação também de forma gratuita, e isso contribui, né, para a gente chegar a essas conclusões importantes. É importante esclarecer que não são hipóteses que as pessoas fazem do nada, né? São coisas muito bem fundamentadas, estudos que a gente acredita que vai funcionar, ou então que o braço padrão é oferecido. Então, pelo menos o mínimo você vai receber, certo? O padrão de hoje que você receberia em qualquer lugar do mundo, você está recebendo. O que pode acontecer é você receber alguma coisa a mais, que de repente pode não te trazer benefício. Mas o padrão, você com certeza garante. E tudo super monitorado, né? Você entra, você tem acompanhamento, se alguma coisa não está indo bem, você pode sair do estudo a qualquer momento. Com certeza, isso é uma opção da pessoa de entrar e sair a qualquer momento. Mas é realmente uma das melhores formas de você participar, de você oferecer tratamento para paciente, hoje em dia, em qualquer lugar do mundo, é participando de uma pesquisa clínica. Temos perguntas, Gia, aí pelo Instagram? A gente está no Instagram também. Muita gente acompanhando, mas estão só ouvindo. E você, Nath? Eu acho que a gente falou bastante dos tratamentos, e aí eu acho que tem muita gente querendo saber de que forma hoje os tratamentos estão, as novidades de tratamento, e como é que, além das pesquisas clínicas, como é que vai buscar um plano de saúde, ou seja, esse acesso, outros acessos no tratamento. Eu acho que tem muita gente nessa linha de dúvidas e de questões hoje, muito sem saber, quando tem o câncer de rim, o que fazer, né, com isso. Então, realmente o acesso, a gente consegue o acesso através das seguradoras de saúde, as medicações que são chamadas, são medicações orais, que são os inibidores de tirosina quinase, na maior parte das vezes. Tem os inibidores de mTOR também, que são excelentes comparadores. A imunoterapia, ela está liberada a partir da segunda linha, na seguradora de saúde. Ela está sendo trazida, disputando a primeira linha.
Isso Mas para isso a gente ainda não tem registro. ainda não tem registro, são combinações de imunoterapia. Medicações que estão liberadas para melanoma, por exemplo. A gente conseguiu recentemente a aprovação para melanoma. E esse tratamento ele é provável que traga bastante benefício para os nossos pacientes. Não para todos. Ainda tem lugar para essas medicações orais. Tá? Existem pessoas que respondem tão bem a uma quanto a outra. Inclusive, tem estudos trazendo combinações entre elas. Então, você recebe uma imunoterapia e uma medicação oral. E isso também tem trazido bons resultados. E, inclusive, está sendo testado a imunoterapia sozinha em primeira linha, não combinada. Porque quando você combina, você pode até ter uma resposta melhor, no entanto, a toxicidade do tratamento também é maior, né? Então, assim, nem todo mundo quer se expor a essa toxicidade de tratamento. Então, às vezes, testar uma só imunoterapia na primeira linha pode ser uma boa opção para esses pacientes. Como são todos tratamentos recentes e novos, são coisas que estão surgindo muito recentemente e tem até recebido uma aprovação rápida no Brasil, eu acho. A gente conseguiu adquirir a imunoterapia na segunda linha com uma velocidade até que rápida, eu acho. Tem mais experiência com isso do que eu. Mas eu acho que a gente conseguiu chegar rápido. Demorou muito tempo, por exemplo, muito mais tempo para a aprovação do melanoma, que foi uma coisa, o primeiro resultado que a gente teve, do que a partir do melanoma. Então, assim, eu acho que a gente teve uma aprovação rápida e eu tenho segurança, assim, de que a gente tem uma boa expectativa. A gente está trazendo cada vez mais tratamento para esses pacientes e a gente tem aprendido muito com eles, né? Porque a gente começa a tratar e a gente também está aprendendo, né? Porque se você não tem acesso aos tratamentos, você também não está aprendendo muito a lidar com a toxicidade do tratamento. Ana, vamos só, acho que até para a gente rever, né? Hoje, o tratamento com as drogas orais e com a imunoterapia, você falou um pouquinho que ele está agora, inverteu, né? Então agora mesmo para doença mais avançada eu posso tomar antes, né? A droga oral, mas no dia a dia, como é que você prescreve em cada momento? Quando que você escolhe? Qual que é a opção de tratamento para cada fase? Entendi. A opção 1 para os nossos pacientes seria o inibidor de tirosina quinase e as medicações orais na primeira linha. Tá. O que é a primeira linha? Mas se eu estou com doença avançada ou não? Sim. Tá. Se a minha doença era localizada, tirei a cirurgia, acabou. Não tem tratamento. Tá. Tirei a Não cirurgia, tem acabou. tratamento clínico. Eu não sei como que você chamaria um tratamento clínico. Seria o tomar remédio. remédio. Tá bom, mas eu tenho que continuar olhando. Preciso continuar indo com no certeza. médico, tá. Eu recebi muitos desses pacientes recentemente morrendo de vontade de colocar no protocolo de pesquisa para que eles recebessem tratamento complementar, porque é o que a gente tem de vontade. Mas hoje em dia, nada diz que você dá tratamento a mais para paciente que foi operado, vai valer a pena. E qualquer tratamento tem toxicidade, né? Então a gente não vai oferecer toxicidade sem garantir benefício. Então, ressecou a doença, ou seja, tirou tudo que estava ali. Tudo que estava vendo acabou, não tem tratamento. Mas, é claro, tem o segmento. Você tem o segmento, se aparecer alguma coisa, aí você vai lidar com aquilo. E aí você está falando o quê? Eu vou acompanhar com o meu médico de 3 em 3 meses, Exatamente. 6 em 6 meses, de acordo com o que você define com o oncologista. Isso, você acompanha sintoma, você acompanha a parte laboratorial, vê se está indo tudo bem, faz algumas imagens, né, de 4 em 4 meses, faz tomografia, vê como é que tá. Se aparecer alguma coisa, aí depende. Se dá para você tirar de novo, você tira. Tá? Se não dá, você vai fazer esse tratamento com remédio. E aí, a partir daí, é o que a gente chama de medicação oral. Tá? A primeira linha no Brasil, esse primeiro tratamento que você vai receber é medicação oral. Mas essa eu já tô com a doença avançada, que vai entrar com esse medicamento. Se você não pode tirar, é porque a doença é avançada. Mesmo, às vezes, tem doença avançada que você consegue tirar. Se você tirar, você não dá remédio. Se você não tirar, você dá remédio. E se você der remédio, vai ser esses inibidores de tirosina quinase. Apesar de já termos outros tratamentos. Então, a primeira coisa, eu entro com a droga oral. Entra com a droga oral.
E isso aí realmente dá um descanso para o paciente. No começo, ele até lidar com algumas toxicidades do tratamento. Os primeiros meses são mais difíceis. Paciente que tem um ressecamento das mãos, dos pés, alguma coisa na mucosa, na gengiva, erupção cutânea. Os primeiros tratamentos, que é aquele choque do tratamento. Depois passa por isso e as pessoas toleram muitas vezes muito bem. Por quanto tempo, Ana? Pode ficar meses ou até anos em tratamento. Uhum. E a gente está falando de um medicamento que é o quê? É um comprimido por dia? Pode ser, é que são... Depende Depende do tratamento, Mas mas de qualquer pode ser. forma é um comprimido, é um medicamento remédio, oral que eu tomo na minha casa. E uma vez só, por dia. Tem medicação que são 2 vezes por dia, é bastante variado. E aí, em que momento que a imuno está passando a ser opção? Aí quando esse tratamento oral não funciona mais, tá? Ou ele não funciona mais, ou às vezes você não se deu bem com a toxicidade do tratamento, ou resolveu parar porque realmente não tolerou, não consegue engolir os comprimidos, alguns motivos. Isso é uma coisa importante que a gente tem falado bastante aqui no ONCO, né, Ana? O quanto é importante quando você está começando um tratamento, você ter muita clareza junto com o seu médico, o que a gente quer de objetivo. Então tá, nesse caso eu imagino que seja ou diminuir o tamanho, né, da doença, ou fazer com que ela fique ali quietinha. O que vai ser indicador de sucesso, né? É o que eu chamo para você de poder falar, estamos indo bem, não, vamos mudar de rumo porque não funcionou, né? Alinhar a expectativa é muito importante, porque quando o paciente sabe o que ele vai conseguir com aquele tratamento, você ajuda o médico a te orientar o tratamento e a saber até onde ele vai com aquilo. Né? Porque o tratamento ele não pode prejudicar mais do que ele traz benefício. Aí tem o outro lado, tem aquele paciente também que tem aquele objetivo claro de resposta. E aí ele também não conta para o médico o que ele está sentindo, porque ele não quer que o médico suspenda o tratamento. E daí ele vai aguentando no máximo, sem saber que o médico tem lateral. Outras opções. Você pode suspender por um dia, por uma semana. Aumentar o intervalo, por exemplo, o Sutente, ele tem jeito de você fazer 4 semanas sim, 2 semanas não. E tem um outro jeito quase convencional de você fazer 2 semanas sim e uma não. Então, a gente tem várias formas de manusear o tratamento. Eu acho que o que você está falando, né, Ana, tem que ter um relacionamento claro, de troca. Para o paciente é super importante fazer esse monitoramento de possíveis efeitos colaterais, né? Chegar na consulta preparado, contar para você o que você sentiu, o que você não sentiu, porque todo esse processo aí pode ser muito variável, né? Não, e são coisas só do dia a dia, né? Então, assim, é difícil você, por exemplo, explicar isso para um outro colega. É importante a pessoa ter experiência com o tratamento que está fazendo, porque isso faz diferença no resultado. Então, por exemplo, quando a gente olha muitas vezes para o resultado de um estudo que foi feito nos Estados Unidos, são médicos que fazem, às vezes, que lidam só com aquela doença. Então, o entendimento que ele tem da doença e do tratamento é maior do que uma pessoa que, por exemplo, trata um câncer por ano, não sei aonde, ou que nunca viu. Então, quando a gente fala que a droga é eficaz, a gente está falando daquele médico que sabe lidar com aquela droga e com a orientação do paciente. Então, uma coisa que eu vejo muito diferente de fora do Brasil para aqui no Brasil é a compreensão e o conhecimento dos pacientes sobre a própria doença. Quando o paciente tem o conhecimento da doença, quando ele procura e ele estuda, não é que tem que estudar, mas assim, tem que saber, né, sobre o tratamento, sobre como que a doença evolui, porque isso faz diferença no seu próprio tratamento. A gente tem até falado muito aqui dentro, né, Ana? Às vezes quando a gente está liderando um processo para fazer com que alguma nova droga entre no SUS. Aí tem lá a consulta pública da Conitec. Sabe uma das barreiras que a gente até percebe? Às vezes o paciente não sabe o nome do remédio que ele toma. Exato. Então, ainda tem uma grande maioria das pessoas que acha que toma químio branca e químio vermelha,
E é isso, às vezes você chega até pergunta falando, mas a minha é branca, será que é essa? Eu não Sabe? sei se Porque isso... é nessa hora que a contribuição da experiência do paciente, se ele se sentiu beneficiando ou não daquela. Porque é isso, na consulta pública tem a opinião técnica, Sim. que é a sua experiência como administrando aquela droga que conta, mas tem a experiência do paciente. Sim. Se ele sentiu que beneficiou ou não, tal. E às vezes nesse ponto, por falta dessa informação, porque acho que até um determinado ponto era isso mesmo. Né? Eu tomava químio branca, tomava químio vermelha, né? Eu tomo um comprimido, fica meio que por aí, né? A informação. Eu não sei se isso vai melhorar, porque a oncologia é uma especialidade muito nova. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa frustração com os pacientes, às vezes não saberem do que se trata, a gente tem uma frustração parecida com os outros médicos, tá? Então, assim, tem muito médico que tá fora do ramo da oncologia, mas de qualquer forma atende os nossos pacientes, que chamam tudo de quimioterapia. Entendi. Então, assim, às vezes não tem nada a ver. E é um conhecimento, não sei se é um conhecimento muito difícil, a oncologia, ou se é pouco conhecido, porque muitas faculdades não oferecem esse conhecimento para os médicos, mas ainda é um assunto que não é de conhecimento geral. É dentro do consultório que você troca, que você aprende, que você se informa. Exatamente. E aí, se você realmente passa, né, não tem esse tipo de informação que já vem do seu médico, fica mais difícil. Mas do nosso lado, né, que tem esse papel aí de informar, de garantir com que você saiba um pouco mais de informação a respeito do seu tratamento, a gente vem falando cada vez mais especificamente, isso é um papel, né? Por exemplo, acho que você começou muito com isso, esse papel de informação. De trazer informação de qualidade. Não médica, informação para paciente. Isso é um papel extremamente importante que a gente não vê tão comum no Brasil. Né? Então, eu acho que depois de você, várias pessoas começam a trabalhar com isso, e isso é extremo, faz diferença no tratamento. A gente já viu resultados de congressos internacionais mostrando o quanto que a informação do próprio paciente, a procura pelo médico no momento faz diferença na qualidade de vida dele, no quanto que ele vai viver às vezes. Então, assim, às vezes a gente fica buscando novas drogas caríssimas para fazer diferença. E o controle do efeito, da toxicidade, a procura do médico no momento ideal faz diferença maior do que todas essas drogas. Tem uma pergunta aqui do Instagram, gente. Temos uma pergunta. A Vanessa disse que foi diagnosticada com um tumor borderline. Ela quer saber se isso pode se transformar no câncer de rim. O tumor borderline é uma questão bastante particular e tem que ser visto por um especialista, até para você chamar de borderline. Porque para você chamar de borderline, você está falando que não é completamente maligno, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser olhada com bastante cautela, para saber se realmente não é necessário ressecar. Tá? Se você ressecar, você não vai esperar que isso se transforme num câncer de rim, né? Você vai ressecar. E aí você segue um ritual de segmento de câncer de rim. Ou seja, você vai continuar fazendo umas imagens de vez em quando, um exame clínico, um exame laboratorial para controle. A gente tem uma infiltrada, a Evelyn, está perguntando como é a vida do paciente de câncer de rim depois do diagnóstico, que cuidados, recomendações para a vida prática do dia a dia. E a Mariazinha está dizendo que a Ana Paula é uma oncologista sensacional. Muito obrigada. Depende. Se você estiver observando o câncer de rim, ou se você está fazendo apenas segmento, sem doença, está fazendo segmento de imagem, de controle, você vai no consultório de 3 em 3 meses, tá? E na vida normal. Posso continuar trabalhando, exercício, comida normal, tudo normal, né? Isso sempre. A dieta contra o câncer é a mesma dieta para todos os pacientes oncológicos, né? A dieta, a gente deve evitar o açúcar, o excesso de carboidrato, a farinha branca, comer mais legumes, mais frutas, isso é para todo mundo, né? E também para o paciente oncológico. Mas a vida do paciente que começou o tratamento, então vamos supor que o paciente tenha começado uma medicação oral, ele vai voltar no consultório, de preferência uma vez por mês, uma vez a cada 6 semanas, para olhar os sintomas, para olhar os exames de laboratório dele, para saber se está tudo bem, para conversar sobre a toxicidade do tratamento, para saber se tem algum ajuste que a gente possa fazer. Isso ao longo de todo o tratamento.
E isso, na verdade, pensando nesses especificamente que podem estar tomando a droga oral ou fazendo esse novo tratamento com imunoterapia. A imunoterapia seria uma vez a cada 3 semanas, tá? Seria EV. Então, no começo, você também veria o paciente uma vez a cada 3 semanas. A imunoterapia, eu posso destacar uma coisa que é importante, que é diferente dos outros tratamentos. Os sintomas, as toxicidades são muito mais sutis e muito mais importantes. Então, às vezes, na imunoterapia, você vê lá uns números bem menores de toxicidade, mas são toxicidades mais importantes. Então, às vezes, aquilo que aparece na pele, coisas grosseiras, pode ser horrível para o paciente, mas é fácil de resolver. A imunoterapia não. A imunoterapia ela dá sintomas bem sutis, que podem ser bem graves. Então, isso é um alerta, porque tanto os médicos estão aprendendo isso, quanto os pacientes. Tem que alertar. Eu tive uma cólica, eu tive uma diarreia 2 semanas. Não, faça isso. Uma diarreia durante 2, você entendeu? Então, assim, às vezes é pequeno, parece que não é importante. Eu já tive pacientes com diarreia durante semanas e que nunca disseram, eu achei que não fosse importante. Tudo bem, com as medicações orais, por exemplo, o paciente tolera muito bem. Deve contar? Deve contar. Agora, com imunoterapia, você jamais deve fazer isso. Tem que estar esperto para contar. Uma tosse, uma falta de ar, uma cólica, porque realmente são sintomas que podem ficar muito graves. Ana, tem a Inara aqui, que ela está com uma dúvida mais relacionada, aparentemente, de câncer de intestino. Acho que você deve estar aí com a gente ainda, Inara. E ela até fez um desabafo aqui, né? Ela fala que a gente fala e que ela não vê resultado nenhum. E ela até pergunta se no câncer de intestino também daria para tratar com comprimido. Acho que a gente não consegue entender muito de forma mais completa o que você está falando, Inara, mas acho que a gente pode tentar responder essa questão se o câncer de intestino pode tratar com comprimido. Então, diferente do câncer de rim, o câncer de intestino a gente trata com quimioterapia. Tá? E responde muito bem a quimioterapia. E existe quimioterapia oral, o Xeloda, por exemplo. Então, a maior parte das combinações que são feitas para o câncer de intestino, eles são com uma droga que chama fluoracil. Então, o fluoracil é uma das quimioterapias mais antigas que a gente tem, é super eficaz no tratamento do câncer de intestino e pode ser substituída pelo Xeloda. E isso, é claro, de acordo com a disponibilidade no sistema onde ela está se tratando. Né? Mas o Xeloda, ele tem toxicidades diferentes do fluoracil, ele é oral, o fluoracil é EV, mas a eficácia é semelhante. Então, pode sim. Também mais? Já que falamos de outros tipos de câncer, a Paula está perguntando por que o câncer de tireoide não é acompanhado pelo oncologista. Aí eu faço essa pergunta até para a gente esclarecer. O oncologista trata de qualquer tipo de câncer, né? Não tem nenhuma restrição. O oncologista trata qualquer tipo de câncer, tá? É uma pessoa mais especializada na história natural dessa doença, mas o câncer de tireoide é um câncer já há muitos anos tratado pelo endocrinologista, pelo cirurgião de cabeça e pescoço e até pelo médico da medicina nuclear, porque ele é um tratamento muito responsível à iodoterapia. Então não está errado caso ela esteja sendo acompanhada por uma equipe que não é assim, oncologista. É um câncer que tem aumentado a sua incidência nos últimos anos. A gente tem visto doenças mais agressivas e somente por esse motivo ele tem chegado para o oncologista, cada vez mais precoce. Mesmo porque surgiram muitas medicações orais desse mesmo tipo que eu estou falando para câncer de rim, para o câncer de tireoide. E aí sim, realmente a pessoa, o especialista mais adequado para orientar esse tipo de tratamento é o oncologista. Então isso pelo surgimento de tratamentos oncológicos para o tratamento do câncer de tireoide, que até o momento era com iodoterapia, isso tem chegado no consultório do oncologista com mais frequência. Mas é uma coisa que antigamente eu diria para você, não, volta para o seu endocrinologista, vai no seu cirurgião de cabeça e pescoço, porque eles lidavam com a doença durante muitos anos e realmente não era uma doença agressiva. Né? Então as pessoas ficavam muitos anos em tratamento com iodo, outros tipos de tratamento, que não chegava no consultório oncológico. Mas no caso do câncer de rim? No caso do câncer de rim é sempre um oncologista. Tá? O urologista ele tem um papel na ressecção dos tumores.
tá? E na discussão junto com o oncologista, na melhor momento para você fazer essas ressecções. Mas quando é tratamento, droga, medicação, é o oncologista clínico. Tem pergunta, Nath? Eu falo assim, em câncer de rim, voltando, né, um pouquinho, sobre a vigilância ativa. Porque às vezes acho que o paciente recebe essa ideia da vigilância ativa como não está fazendo nada, eu não vou fazer, o médico não vai fazer nada, não vou fazer tratamento nenhum. Então eu queria que você explicasse um pouquinho o que é vigilância ativa, quais são os prós, os contras, em que casos, né, são estudados para acompanhar, né, a doença antes de agir. Isso tem sido estudado em 2 cenários bastante diferentes. Para quem não ouviu, a gente vai falar um pouquinho. Então, a Natália está aqui com a gente perguntando sobre vigilância ativa, que é também uma opção de tratamento. Acho que dá para falar isso, né? Vigilância ativa é quando rim. você observa o câncer. Então, assim, isso é muito conhecido para câncer de próstata, por exemplo, que é um câncer pouco agressivo, que você tem condições de, quando bem elaborado, diagnosticado, você pode observar. Observar onde? No consultório do médico. Você não observa em casa sozinho e nunca mais volta no consultório do médico. Você observa com o médico de 3 em 3 meses, você volta no consultório para saber se teve alguma alteração. Então, a vigilância no câncer de rim, ela é possível em 2 cenários. O primeiro cenário é doença localizada, bem pequenininha. Então, às vezes, nem a biópsia é feita. Você supõe que pode ser um câncer de rim e você observa o crescimento. Então, vamos supor, a cada ano, aproximadamente, aumenta 4 milímetros. Então, assim, muitas pessoas são observadas durante muitos anos e nunca tem que tratar realmente aquele tipo de câncer. Porque você observa a velocidade de crescimento e você vê o quão agressivo ele é. E aí tem um segundo cenário, que é a doença metastática. Então, de você não iniciar o tratamento naquele momento. Você observa. Muitas vezes, o paciente já tem outros exames por um acaso também. Então, por exemplo, o paciente chega no consultório, ele mostra para você, isso já aconteceu comigo várias vezes. Doutora, eu tô preocupada porque eu tenho um diagnóstico, isso aqui é um câncer de rim, eu vou morrer. E aí, por um acaso, ela traz exames anteriores, de 4 anos. E aquele câncer estava lá. Então eu falo, olha aqui, olha para sua fotografia. Você vê a fotografia do câncer antes, 4 anos antes. Você vê a fotografia do câncer agora e vê o quanto que ele cresceu, às vezes nada, no caso dessa paciente, nada. Então você não vai instituir o tratamento naquele momento. Você vai observar e ver a velocidade de crescimento, ver se surgiram outras lesões. De acordo com o local aonde as lesões aparecem, também é diferente. Então, por exemplo, um nódulo no pulmão é diferente de um nódulo no fígado. Então, isso te dá bastante segurança. A gente conhece já resultado de estudos de observação durante muitos anos. E isso te dá uma segurança de também oferecer observação ao invés de tratamento, deixar o tratamento para o momento que é realmente necessário. Então, isso você diminui a toxicidade do tratamento, o paciente mantém a qualidade de vida dele, você não gasta, diminui o custo né, para o sistema. E por outro lado, você pode intervir, se você está fazendo assim, um operamento se você está observando, você pode intervir no momento que é necessário. Então, isso também é uma opção. Obrigada pela pergunta. Existe alguma predisposição genética para o câncer de rim? Se tem algum tipo de rastreamento como o BRCA? Não tem, tem uma mutação que é a mutação de von Hippel-Lindau. Então, a maior parte dos pacientes que fazem o diagnóstico de câncer de rim podem ter essa mutação e até algumas outras mutações, mas elas não são frequentes. Que horas que eu descubro isso? Na biópsia? Não. Só através de sequenciamento genético, que ainda não é uma coisa acessível, né? A gente ainda não tem acesso, isso é um exame pago. Não está nem no rol? Não, tá? Mas isso realmente é uma coisa que a gente deve investigar para os pacientes que têm condições de investigar. Mas não é frequente. E a maior parte dos pacientes acaba tendo realmente por motivo aleatório. Não mutações tão frequentes como é o caso do BRCA, para câncer de mama, câncer de próstata.
Mas a gente está começando a falar, né, do mesmo jeito, que hoje a gente tem o Carras, né, o EGFR, que a gente começa a falar disso também para rim. Teve uns avanços em biologia molecular, inclusive nesse congresso, tentando dividir a população e favorecer tratamentos diferentes, mas a gente não está lá ainda. Tá? A gente não consegue. A maior parte dos cânceres de rim, eles são cânceres de células claras. Isso, por exemplo, está mais conhecido e mais frequente em tumores não células claras. Então, células claras está muito claro que é pela mutação do gene de von Hippel-Lindau, mas isso não é uma coisa facilmente rastreável. E outros tipos bem menos frequentes, que é o papilífero, eles estão relacionados a algumas outras mutações bem mais raras, que é mais difícil da gente investigar. A gente investiga e ainda não pode determinar o tratamento de acordo com essa mutação. Uma pergunta do jornalista agora. Tem alguma predisposição de população, mais homens, mais mulheres, ou pessoas de pele mais escura, de pele mais clara? Ele está frequente em pessoas geralmente com mais de 60 anos, mais homens do que mulheres, mais pessoas tabagistas, obesas, hipertensas, pessoas renais crônicas. Quem que deve fazer o rastreamento de maior risco? Acho que você perguntou isso, eu acabei não respondendo. Quem deve fazer o rastreamento de risco mesmo? Pessoas dialíticas. Então, pessoas que estão sendo submetidas à diálise há mais do que 3 ou 5 anos, aumenta a possibilidade dele ter um câncer de rim. E ele pode fazer um rastreamento direcionado, uma tomografia de vez em quando. Aí é uma tomo. Tá. Aí sim, aí você faz uma tomografia de vez em quando, ou um ultrassom, que pessoas em diálise acabam sendo submetidas por outros motivos. Né? Hipertensos, crônicos, pessoas com risco familiar. Às vezes, não o risco genético conhecido, mas familiares com doença. Né? Um câncer de rim na família aumenta o risco de você ter. Então, essas pessoas podem procurar um rastreamento mais direcionado. Gente, eu quero contar para vocês, né? Comecei falando que esse mês a gente está falando mais aqui no portal, em todas as nossas ações sobre câncer de rim, porque é o mês considerado pela comunidade global o mês do câncer de rim. No dia 21 de junho, tem uma campanha global que o Oncoguia faz parte, de novo, dessa International Kidney Cancer Coalition, onde a gente vai ter uma série de ações, inclusive o lançamento de um quiz aí que já está rolando, que te informa a respeito, para você saber um pouquinho mais sobre o câncer de rim. Mas no dia 21, o Oncoguia vai fazer um evento específico sobre toda a jornada do paciente de câncer de rim. O evento já está com as inscrições abertas. E, né, a gente sabe que é um câncer pequenininho, né, Ana? A Ana começou falando isso, que a gente está falando de 3.000, 4.000 pacientes ano. Inclusive, a gente tem essa pesquisa que está rolando, que está bem difícil achar os pacientes para participar dessa pesquisa. A ideia é a gente conhecer com mais profundidade as barreiras, os desafios, as prioridades desses pacientes, até para pensar em ações mais efetivas. Então, se você conhecer um paciente com câncer de rim, quiser vir participar do nosso evento ou puder participar da nossa pesquisa, de novo, entre em contato aí no link, pode mandar um inbox para o Onco, pode ligar aqui para o Oncoguia. A doutora Ana vai estar com a gente lá no simpósio do dia 21 de junho, aí, aqui em São Paulo. E eu acho que a gente está chegando ao final da nossa live já. Tem mais pergunta? Quanto tempo a gente está quase uma hora já de bate-papo. E as pessoas perguntaram de outros assuntos, Ana, né? Tem mais pergunta de intestino, tem pergunta de mama. Eu peço para quem está aí, né? Que depois a gente promete responder essas perguntas, mas hoje a gente queria realmente falar mais do câncer de rim, até porque esse vídeo fica gravado e a gente pode compartilhar. Os nossos vídeos, eles também estão indo lá para o YouTube, né, Di? Sim. Então fica também armazenado o nosso bate-papo lá no YouTube, como ferramenta de apoio de informação. Acho que a Ana trouxe muita informação nova e que sirva para você que de repente estiver enfrentando esse diagnóstico, estiver com alguma dúvida, conhecer alguém que está passando por isso. A importância realmente de você se informar, de você ter uma conversa franca e próxima do seu oncologista. A gente sabe que hoje, principalmente quem depende do SUS, essa proximidade, né, Ana? É mais difícil. A gente ouve muito dos pacientes o quanto é duro, quando você volta, é um outro médico que vai cuidar de você, né? Nem sempre todo mundo que está no que depende do SUS consegue ter o seu oncologista para chamar de meu, a gente sabe disso.
mas aproveita o momento da consulta, né? Traz informação também para a consulta, para tirar dúvida, se prepara. E acho que a Ana traz um recado muito importante, que é esse contato próximo, né? Esse monitoramento próximo, tanto para uma possível vigilância ativa, quanto para uma mudança de tratamento, para que essa doença possa ser bem monitorada. E a informação, isso? né? Eu acho que vocês trabalham bastante com informação, tem informação disponível no site. Uhum. Eu lá no Einstein, a gente também tem bastante informação disponível no site. O congresso internacional que a gente chegou ontem, a gente transmitiu o congresso inteiro. Tá cheio de videozinho, Tá né? A gente tudo também gravado, compartilhou muito, é a verdade. gente fez live com o paciente, então assim, tem bastante informação, inclusive outras pessoas que estão interessadas em câncer de intestino, câncer de mama. Tem trabalho sobre todos os tipos de câncer disponíveis A gente foi parceiro, no inclusive, site. do Einstein, tem toda uma cobertura bem completa mesmo, e a gente vai até compartilhar com todo mundo, a gente não deu nem conta de compartilhar toda a cobertura. Nem eu. Meu Deus! Então, isso é verdade. Então, para esses outros tipos de câncer que estão aí, né, com dúvidas e querendo que a gente esclareça, sem dúvida. E acho que é isso, né, Ana? Mais algum recado específico aí para que você quer trazer de mensagem final? Eu acho que do câncer de rim, a gente, assim, apesar de ser um câncer pequeno e que a gente tem dificuldade na detecção, a gente melhorou muito a detecção, mesmo que tenha sido por acaso, a perspectiva de tratamento melhorou muito, tá? Então, significa o quê? Que Temos boas notícias. Detectar precoce realmente faz diferença. Então, eu sei que é difícil, porque os pacientes não têm sintomas, mas o próprio paciente sem sintoma, mas que tem um médico, né, que seja um ginecologista, seja um urologista, um clínico, mas uma pessoa que está mais atenta à sua própria saúde, que trabalha com a prevenção, fazendo atividade física, dieta e ficando bem longe do cigarro, essa pessoa ela já está preparada para fazer uma detecção precoce, porque é uma pessoa mais alerta. A detecção precoce melhora qualquer tipo de perspectiva de tratamento. Os tratamentos estão cada vez ficando mais disponíveis, mais acessíveis. Você tem condições de fazer um tratamento, controlar a doença por um tempo, seja 6 meses, seja 2 anos, seja 3 anos. Depois você tem perspectiva de outros tratamentos diferentes dos primeiros. Então, com isso, o câncer tem se tornado cada vez uma doença crônica, que as pessoas aprendem a conviver e levam a sua vida de uma maneira mais normal possível. Então, continuar fazendo atividade física, isso fortalece a pessoa e ela responde muito melhor ao tratamento. História da massa magra, né? Exatamente. Tem que ter músculo. Tem que ter músculo para responder a tratamento, com certeza. E quanto mais velho, mais músculo a pessoa tem que ter. Então, continuar trabalhando, tendo a sua vida normalmente, o seu convívio com a sua família, com os seus amigos. Nada disso deve mudar depois do diagnóstico, porque senão você mesmo acaba afetando a sua qualidade de vida. Se você se afastar dos seus amigos, se afastar da sua família, deixar o seu trabalho, aí com certeza você está afetando a sua qualidade de vida. E acho que tem uma coisa bem importante que vale a pena, até a Natália fez essa pergunta e acho que a gente não sei o quanto a gente não respondeu, que é, a gente sabe que existe essa barreira do acesso aos tratamentos hoje no Brasil. A gente está acompanhando, inclusive, um movimento importante da própria Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, que fez o pedido de incorporação, né, para a Conitec, para que o SUS avalie a possibilidade de, acho que de 3, eles pediram de 3 ao mesmo tempo, né? Para que o SUS disponibilize essas novas drogas orais para quem depende do SUS. Então, a gente está aqui na expectativa, esperando esse retorno, esse posicionamento da Conitec, para que esse cenário melhore. Sem dúvida nenhuma, isso vai fazer muita diferença. A gente também sabe de alguns casos, até de planos de saúde, que nem sempre autorizam as drogas orais, isso não pode acontecer. Essas drogas orais, elas fazem parte do rol, então ou que dificultam bastante, né? Isso, ou que dificultam bastante, então precisa conhecer direitinho o que está incluído no rol. O ONCO está aqui para ajudar nisso também.
né, no que está na lei, o que não está na lei, e o que pode ser feito quando isso acontece. E a gente tem visto também em alguns planos não autorizando a imunoterapia para câncer de rim. Você já viu isso ou não? Olha, eu sei de dificuldades. Tá. Tá? Mas dá para driblar Dá e pra conseguir driblar, a mas aprovação. eles impõem dificuldade, muitas vezes, até para conseguir medicação oral. Eu sei. A gente Então, acompanha casos assim, aqui. se a pessoa não. Eu sei que vocês acompanham, então, às vezes, muitas vezes até orientam. Por quê? Porque, às vezes, se você não cai naquela classificação que foi aprovada, eles não liberam o tratamento. E a indicação do tratamento é uma responsabilidade médica, não é as instituições, as agências regulatórias, elas não têm direito. O plano, né? O plano está fazendo o papel do médico, né? não tem direito de escolher o tratamento, porque se o médico que é o especialista, está dizendo que aquele tratamento é melhor ao invés do outro, ou a ordem dos tratamentos, né? Às vezes você passa para uma segunda linha, um tratamento que foi aprovado na primeira, é porque a gente tem um conhecimento de causa e nem sempre as aprovações ou as regulações vão acompanhar a velocidade do conhecimento. Então, se a medicação está aprovada, se ela não tem sentido você falar, não, foi só para a primeira, não foi para a segunda. Então, assim, realmente são coisas que dificultam bastante o nosso dia a dia. Porque como médico, interessado que somos na saúde do paciente, a gente vai ter que correr atrás daquilo. E acaba dificultando até a atenção que a gente consegue dar para todo mundo, por conta de correr atrás das aprovações das medicações. O que a gente sabe que nessa hora da barreira, às vezes imposta pelo plano, às vezes imposta até mesmo pelos usos, o médico tem que ser muito parceiro, né, Ana? Porque vai precisar de um bom relatório, vai precisar de uma coisa bem subsidiada ali, com detalhes, mas que acaba ajudando, né? Sim, acaba dando certo. Sim. Então, acho que faltava a gente falar um pouquinho disso aqui, né? O portal tem muita informação sobre câncer de rim especificamente. Fica de olho nas nossas redes, porque esse mês a gente vai falar muito de câncer de rim. Então, não esquece, se você conhecer alguém que está passando por esse diagnóstico, a gente tem uma pesquisa. E se puder, se inscreve para o nosso evento no dia 21 de junho, que ainda tem vaga, um evento pequenininho, com vagas bem limitadas, mas que a gente vai fazer também a transmissão ao vivo, mas que merece muita participação e adesão de todo mundo. A gente vai deixar os links nos comentários. Isso, daqui a pouco a gente coloca lá nos comentários especificamente as informações. Aqui tá olhando se chegou mais alguma coisa para cá. Não chegou, a gente falando, batendo palminha pra gente. Obrigada. Então, obrigada, Ana, Muito obrigada. de novo, um super prazer. Obrigada. Eu recebo dúvidas aí, se mais alguém tiver, a gente pode ajudar a responder. E a gente fica por aqui, então. Obrigada. E se puder, compartilhe o nosso vídeo, que tem muita informação de qualidade. Obrigada. Obrigada.